Antes da gente ir para os painéis de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre inovação, tecnologia, sobre formação de professores e como os professores são protagonistas nesse processo, algo que já foi bastante mencionado ontem, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, eu acho que vai ser um painel super interessante. E também discutiremos um pouco sobre tecnologia, recursos educacionais, soluções em contextos diversos, incluindo nesse cenário da Covid-19, que nós todos estamos enfrentando esse desafio, né? Bem, antes de passar para o primeiro painel, que a gente vai conversar um pouquinho mais de inovação e tecnologia, eu queria fazer uma recapitulação do que a gente conversou ontem. Ontem a gente teve falas muito legais, muita coisa para pensar, muitas provocações também para todos nós, mas eu não vou fazer isso sozinha. Eu convido a Larissa Vasques, que trabalha conosco aqui na equipe de educação do governo britânico, a se juntar a nós para a gente bater esse papo e falar um pouquinho sobre como foi ontem. E vou pedir para você se apresentar, Larissa, por favor. Oi, bom dia a todos, tudo bem? Bem-vindos para esse segundo dia de evento. Meu nome é Larissa Vasques, eu faço parte do time de educação do governo britânico do Brasil, né? Apoio a Bárbara aí nessas imensas atividades que a gente tem feito, e educação bilíngue tem sido um tema muito caro para nós, então eu estou muito feliz de poder fazer esse bate-papo aqui com a Bárbara e fazer essa recapitulação com vocês das discussões tão interessantes que a gente teve ontem. É isso aí. E, por favor, fiquem à vontade para lembrar-nos de algo que esquecermos, colocar aí no chat as suas impressões do dia de ontem, o que mais te marcou. Adoraria saber também o que passa aí na cabeça de vocês em relação a tudo que a gente já conversou. Antes da gente entrar nessa conversa, Larissa, só queria agradecer a todos os panelistas e todas as instituições que estiveram conosco ontem, que estarão conosco hoje, e também vocês que nos assistem. E agradeço também a todo o apoio da Necta para a organização desse evento. Bom, mas acho que a grande estrela da nossa conversa ontem, o grande início, né, foi a fala do David Marsh. Muita coisa para a gente pensar, né? E muita coisa para a gente falar. O que você achou, Larissa? Com certeza, Bárbara. Eu acho que foi realmente um excelente início, né, para as nossas discussões, poder entender toda essa experiência do David ao longo desses mais de 20 anos, né, dedicados à educação, e entender como o CLIO e como o ensino integrado de conteúdo é uma ferramenta super importante para o ensino bilíngue, né? Acho que essa fala trouxe várias provocações para a gente, né, aqui no Brasil, e foi muito interessante também ver as experiências, né, internacionais que ele também trouxe. Pois é, ele contou toda essa evolução do Clio, né, e bateu bastante no Integrated Learning, acho que é algo que todos nós temos que sempre pensar e lembrar. Para mim, algo que se destacou muito do que ele disse foi aquela frase de Educational change is a process, not an event. Apesar de esse ser um evento, acho que é um ambiente para a gente discutir, pensar um pouco mesmo nessas coisas. Temos pessoas de vários lugares do Brasil, de várias instituições, pessoas do UK, pessoas de... Eu vi alguém comentando aqui no chat que estava dando bom dia do Peru. Então, assim, eu acho que são muitas cabeças e muitas percepções diferentes para a gente pensar, né? Vi aqui que a Raquel já está falando dos pontos altos para ela, que é não a bala de prata, a mudança sistêmica e processual e demanda política pública. E uma compreensão do que é o Clio de verdade, que é muito alinhada tanto com a fala, acho que do David Marsh, quanto o que a Hanan e o Mark trouxeram depois com os programas que eles exemplificaram aqui para a gente, né? E sim, Com estamos todos no certeza, mesmo Bárbara. barco. Exatamente, eu acho que isso que é o legal desse evento, né? Essa troca de experiências, a gente poder conhecer o que foi feito, né? Então, a doutora Hanan e o doutor Mark puderam trazer para a gente experiências que eles viveram em outros países, na Malásia, no Egito, né? A experiência da Espanha, que foi super rica, e em todas elas acho que ficou muito claro, né? Que não existe uma solução única, que realmente depende muito do contexto, né? E essa importância de ser coerente. Acho que a doutora Hanan deixou isso muito claro na fala dela. Pois é. Eu gostei bastante de alguns dos conselhos, né, ou dicas, vamos dizer assim, que foram dados no decorrer do dia de ontem. Algumas pessoas já colocaram aqui no chat a importância do diálogo e da integração, de que não estamos sozinhos, e isso foi dito em várias das falas, né, não só do primeiro painel sobre qualidade, os exemplos que a doutora Hanan e o doutor Mark trouxeram, mas também o Alberto e o Stuart mencionaram isso, de todo esse processo. E que é uma troca constante de experiências, algo que toma tempo.
mas que estamos juntos nessa, né, para a gente conseguir identificar os caminhos. Agora, outra coisa que me chamou a atenção foi o comentário sobre a neurociência e como perpassa toda a relação com o aprendizado. Achei bastante interessante a gente tocar nisso, nesse novo contexto que todos nós estamos vivendo, né? Com certeza, eu acho que é isso, né, da gente olhar para a ciência, de olhar para as evidências e como tudo isso pode ser um insumo importante para a gente melhorar o aprendizado, né? Acho que isso ficou super claro, né, no último painel que a gente teve ontem sobre avaliação, com as falas do Stuart, do Alberto, de realmente tentar desmistificar, né, ferramentas de avaliação não necessariamente é para avaliar e colocar a pessoa à prova e apontar o dedo para a pessoa e muito mais como coletar informações, né, para que a gente consiga ter evidências para criar um novo caminho, para conseguir melhorar o que não está legal. Eu até lembro de uma fala que acredito que foi do Alberto, sobre como a gente pode interpretar os resultados para gerar feedback, e isso se torna mesmo um instrumento para identificar onde você quer chegar, como melhorar os pontos que você pretende melhorar na sua instituição, né? Acho que isso é bastante interessante. E a fala ali que tanto o Rafael quanto o Stuart trouxeram de que a avaliação é a ponte entre o aprendizado e o ensino, acho que é super relevante também para a gente ter na nossa cabeça. Eu lembro também que o pessoal comentou bastante no chat sobre uma mudança de mindset nesse sentido, né? Da percepção em si, da avaliação, não só pela escola, pelos alunos e professores, mas também pelas famílias, que muitas vezes têm ali no resultado só o objetivo final e não entendem ou ainda não conseguem visualizar todo esse aparato que a avaliação pode trazer, né? Com certeza, Bárbara, isso reflete, acho que em todas as falas que a gente viu, né, ontem nos painéis, a importância da gente ter todo mundo da comunidade escolar integrado nesse projeto. Então, a gente tem que envolver alunos, a gente tem que envolver pais, a gente tem que envolver a liderança, os professores, todos têm que estar muito alinhados e muito conscientes de todas as ferramentas e suas possibilidades para que realmente um projeto seja bem sucedido. Com certeza. Bom, eu vi aqui alguns comentários também falando que o assessment gera valor para os avaliados, inclusive, com certeza, não poderia concordar mais com o seu comentário, Regiane. Sim, muita coisa para a gente pensar em relação ao currículo, né? Acho que isso foi mencionado em todas as falas, em alguma medida, como o currículo é importante para pensar neurociência, para pensar avaliação, para pensar formação. E até nos casos de sucesso que a gente conversou um pouco, acho que a gente falou um pouco de Egito, de Panamá, de México, de Malásia, vários países, sempre foi mencionado o currículo, né? Com certeza, Bárbara, eu acho que em todos esses exemplos ficou muito claro como todas as áreas têm que se integrar, né? A gente precisa muito de um currículo forte, a gente precisa de avaliação, e como a gente vai conversar mais a fundo, né? Hoje a gente também precisa de uma excelente formação de professores, dar as ferramentas para os professores conseguirem levar a cabo essa tarefa que é realmente muito árdua, né? Mas pode ser muito gostosa também, que é do aprendizado. Com certeza. E aí me lembra o comentário do nosso especialista Mark logo no começo da fala ontem, que os professores são as melhores pessoas para poder inspirar e para poder trabalhar em educação bilíngue, plurilingue, ou qualquer modalidade de educação. Acho que se não fosse pelos nossos professores, nós não estaríamos aqui hoje, né? Eu queria só mencionar dois outros pontos antes da gente encerrar essa recapitulação e passar para o primeiro painel, que é algo que a doutora Hanan mencionou, que existem contextos múltiplos, né? Que não tem one size fits all. Quando a gente fala de educação, eu acho que isso é muito verdade. E até olhando um pouco para a diretriz nacional curricular para educação plurilingüe, vem muito com essa ambição também de que vivemos diferentes realidades e temos que pensar nessas diferentes realidades, né? Eu achei bastante interessante que isso foi trazido. Com certeza, Bárbara. E se eu puder comentar rapidinho antes do seu último ponto, queria agradecer. Eu acho que o público, a gente teve realmente uma interação fantástica. Esperamos poder continuar contando com a colaboração de vocês hoje. Muitas perguntas e muitos comentários super interessantes no chat. Então, um grande obrigada e contamos com vocês hoje também. Com certeza. Não, o último ponto que eu ia mencionar, acho que já está ligado com parte das nossas conversas de hoje, que foi o que o Dr. Mark trouxe sobre necessidade de haver uma liderança comprometida, né, para que a mudança possa acontecer, que a gente já sabe que é algo que toma um certo tempo,
E formação, ele falou bastante sobre formação de professores, eu estou bastante ansiosa, tanto para essa sessão de tecnologia, quanto para de formação que a gente terá agora de manhã, e pensar um pouquinho em soluções e contextos diversos, aí, incluindo a pandemia na sessão da tarde. Bom, eu acho que esse era um grande apanhado do que aconteceu ontem, que a gente queria trazer. Muito obrigada para vocês que estão nos ajudando aqui no chat a lembrar tudo que foi dito. Acho que foi realmente bastante enriquecedor. Mas acho que a gente pode começar a entrar no nosso painel de hoje, no primeiro painel, que se chama... Deixa eu pegar o nome certo aqui, porque minha cabeça já não está tão boa, viu, gente? Muitas informações ao mesmo tempo. Se eu puder te ajudar, Bárbara, exatamente, a inovação no ensino, tecnologia como aliada. Exatamente. Hoje, a Larissa, que vai ser a nossa moderadora nesse primeiro painel, ela tem trabalhado bastante com essa frente de tecnologia aqui no governo britânico, é ela quem tem liderado algumas pesquisas sobre isso, por isso achamos que faria muito sentido ela conduzir essa conversa também. Além da Larissa, nós teremos dois palestrantes, que é o Andrew Craske e o Jorge Balbino. Eu vou falar um pouquinho para vocês, a Larissa vai contar um pouquinho para vocês quem eles são e tocar a discussão a partir disso. Então, deixo com você para conduzir essa conversa agora, Larissa. Obrigada, Bárbara. É um prazer poder estar conduzindo essa conversa. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a inovação e como a tecnologia podem ajudar a gente a conseguir, né, atingir os objetivos de ensino. E antes de te dar a palavra, né, eu queria apresentar quem que vai poder conversar com a gente hoje sobre isso. Então, hoje a gente vai ter a presença, né, do Andrew Craske. Ele é chefe de projetos internacionais da BKSB. O Andrew faz parte dessa organização há mais de 12 anos. E ele tem uma experiência na área, né, principalmente na parte de negócios no Reino Unido e desenvolvimento de estratégias de relacionamentos com parceiros internacionais. Nós também vamos contar com a presença, né, e a participação do George Balbino. Ele é o vice-presidente da Manga High, né? Ele é linguista com mais de 25 anos de experiência profissional no Reino Unido. Ele ajudou a criar a versão brasileira da Manga High e hoje é responsável pelas operações aqui no Brasil. Antes de passar a palavra, né, para os nossos convidados, eu queria dar um pequeno contexto para vocês do porquê que a gente trouxe esse tema, né? Que pode parecer um pouco desconexo, vamos falar de tecnologia, mas o tema é educação bilíngue. Como que a gente imaginou que esse painel pudesse ser interessante para a discussão. Eu acho que, sem dúvida, o tema de tecnologia está na pauta da educação, sempre esteve, cada vez mais, mas esse ano, por conta da pandemia, a gente realmente está discutindo muito como a tecnologia pode nos ajudar. Escolas ao redor do mundo, né, foram pegos de surpresa com essa situação, tiveram que fechar, os alunos, né, tiveram que ficar em casa, e aí veio o desafio de como a gente consegue continuar o ensino, como que a gente consegue apoiar os professores e os alunos nesse processo. Então, muito se discutiu aqui no Brasil, inclusive, mas em todo o mundo, sobre ferramentas tecnológicas, sobre ensino remoto, sobre ensino híbrido, né, principalmente agora que muitas escolas estão voltando às aulas, e o ensino mediado por tecnologia, né? Todos esses termos estiveram muito presentes nos debates da educação nesse ano. E essa situação, apesar de ser muito difícil, muito estressante, trouxe, né, realmente grandes desafios, ela também forçou a gente a pensar a educação de uma forma diferente, a realmente ter esse desafio novo e pensar de formas criativas, né? Até lembrando um pouquinho da fala do David ontem, né, dele mencionando da outra pandemia que a gente teve nos séculos passados e de como que essa situação tão fora do normal acaba trazendo um lado positivo, se a gente pode dizer assim, né, de realmente pensar criativamente, tirar alguns preconceitos e até tentar entender como outras ferramentas podem se somar, né, a essa atividade que a gente está discutindo aqui, que é o do ensino. E uma questão que eu queria pontuar, né, é que o mundo da tecnologia é muito grande, e na tecnologia da educação também. Então, a gente realmente tem um universo de soluções muito diversas que realmente atendem a coisas diferentes. Então, a gente tem desde aqueles sistemas que vão ajudar o professor e o aluno a se conectar, né, que aconteceu muito nesse ensino remoto, que pode ser como a gente está fazendo aqui, via uma plataforma de videoconferência, podem ser outros sistemas mais robustos,
custos que você consegue colocar atividades. Também tem toda uma área de tecnologia, né, da educação, que se apoia na inteligência artificial para trazer essa experiência mais individualizada e realmente entender como o aluno está progredindo e colocar desafios à altura para ele. A gente também tem uma área muito grande de gamificação, né, que acaba trazendo esse lado um pouco mais divertido para a sala de aula e ajuda a focar, né, os alunos numa atividade, além também de robótica, do famoso STEM, que a gente ouve bastante, que são as ferramentas de science, de ciência, né, matemática. Então, assim, realmente é uma miríade de soluções diversas. E para a conversa que hoje a gente trouxe algumas específicas, né, que a gente acha que pode trazer uma experiência legal para o nosso debate. Então, como a Bárbara mencionou, né, a gente tem trabalhado, eu especificamente, bastante com tecnologia da educação, porque o Reino Unido realmente é um berço disso na Europa, né? Então, realmente tem muitas empresas de tecnologia da educação, existem hubs de inovação dentro do Reino Unido que integram pesquisadores, integram empreendedores para criarem soluções para apoiar alunos e professores. Inclusive, né, a maior feira de tecnologia da educação do mundo acontece em Londres todos os anos, é em janeiro. Esse ano, né, que é a BET, esse ano não, ano que vem, a BET, ela vai ser virtual, justamente por conta desse contexto, e a gente pode compartilhar informações sobre essa atividade, sobre essa feira com vocês, já que é uma oportunidade que o mundo virtual traz da gente poder estar mais conectado, não é preciso viajar, é possível ver algumas palestras, algumas atividades, inclusive quem tiver interesse, fica à vontade de escrever para a gente no Education Brasil, a gente vai colocar aqui no chat o e-mail, sintam-se à vontade para a gente poder compartilhar como que vai ser essa experiência. E a gente também participa bastante da Bet Educar, né, que é realmente uma feira super conhecida, que todos vocês devem participar aqui no Brasil, a gente também faz atividades lá. Bem, falando de BET, uma das convidadas que a gente tem aqui, né, é a BKSB, que inclusive nós conhecemos através da Feira da BET, e ela foi premiada, né, como uma solução super inovadora, e a gente vai poder ouvir um pouquinho sobre o que eles fazem e como a tecnologia, né, na experiência deles, está apoiando alunos e professores. A gente também vai contar com a experiência da Manga High, que vai trazer esse lado mais da gamificação, né, e que tem apoiado vários países com a sua solução ao redor do mundo, inclusive aqui na América Latina, no Brasil e no México. E o último ponto, né, antes de encerrar a minha fala e poder passar a palavra para os palestrantes, é realmente focar que a tecnologia não é o fim em si, a tecnologia é um meio, e é um meio que vai apoiar alunos e professores. Eu acho que isso ficou muito claro nos debates agora nesse contexto de pandemia, né? Então, a tecnologia não é uma solução que vai resolver todos os problemas, e ela depende muito do contexto, por isso essa variedade pode ajudar cada escola, cada professor, nas suas particularidades no seu contexto. Acho que isso é super importante. E por que para a educação bilíngue, né? Então, essas ferramentas podem ser especialmente interessantes, né, quando a gente pensa no ensino bilíngue, porque muitas delas já são voltadas para o ensino da língua. E outras, apesar de não serem, elas têm esse foco em conteúdos, como, por exemplo, em ciência, em matemática. E elas trazem esses conteúdos em diversas línguas. Então, realmente sendo muito interessante para escolas bilíngues que trabalham nas duas línguas, trabalham com conteúdo e conseguem, através dessa tecnologia, integrar esse ensino. Então, sem mais delongas, eu queria convidar aqui o Andrew Priest para fazer a apresentação dele. Welcome, Andrew. Over to you. Thank you very much, Larissa. Thank you for the introduction. I'm just going to share my screen with you guys. Okay, so I'd just like to talk a little bit about the impact of online learning around the world from our perspective, and the use of technology in education in general, and also explain a little bit about what we do here at BKSB as an EdTech company, and how we support learning English and maths online. So briefly then, at BKSB, we develop online assessments and learning resources for the skills development of students in English and maths. We started life over 20 years ago, actually within a college, as a tutor that found a way of assessing on paper their students when they arrived for intake, and how they could find
what skill gaps they had in English and maths. And in the 15 years I've been at BKSB, I've seen the company transition to reflect the needs of the students and of our clients. So what started off as a paper-based solution then developed into a CD-ROM, a disk-based product, and then became networked, and then eventually sort of evolved into a fully online cloud-based system, which was a direct reflection of the requirements of the sector. So in this relatively short time frame, we've seen the needs of the sector change to the point where BKSB has developed into a completely different company, providing completely different methods for delivering English and maths. Our system is now used by around about 85% of all UK colleges and over 70% of Australian TAFE colleges as part of their mainstream English and maths curriculum delivery. And as Larissa mentioned, I think she was referring to the BET show as the world's largest education technology show. And we were very proud to win Company of the Year for 3 years in a row, which is a huge accolade for us when you consider some of the huge and prestigious organizations that attend that show. So why online learning, and why are BKSB such advocates of online learning in mainstream education? So research has shown that on average, students can retain 25% more information when learning online. And this is because it allows students to learn more efficiently. So e-learning platforms can facilitate individualized learning, which allows students to study at their own pace. So this means that they can reread sections that they're not sure about, or they can skip through and accelerate through modules that they understand. And I'll go through some more of the benefits of online learning in the next slide. But obviously during the recent pandemic, we've seen over 1.2 billion students out of the classroom around the world, meaning we've all had to adapt and innovate the way that we deliver our services. And this has obviously impacted on teaching and learning significantly, and given greater emphasis on e-learning as teaching has been undertaken remotely. So whether that's through language apps or video conferencing or virtual tutoring, or online assessment and learning, such as BKSB, it's this innovation in adversity. So there's been a significant increase in education tech since COVID-19, and global investments in education technology are projected to reach around $350 billion in just 5 years' time. It was Satya Nadella, the Microsoft CEO, said back in April at the beginning of COVID that we've already seen 2 years worth of digital transformation in just 2 months. Whilst the use of education technology is probably very evident to most people, particularly during the pandemic, the benefits actually existed long before COVID-19. And these examples that I've got listed here, I believe are the cornerstones or the constants of why technology is so vital in teaching and learning. And there are many, many more. So the first one there is it increases student engagement, which I'm sure tutors will agree is often sort of 90% of the battle in the classroom. So the modern learner spends most of their time absorbing information via things like social media or YouTube or apps, and they want an accessible and tailored and personalized experience with an immediate result, immediate feedback. And this individualized learning also leads to self-regulation. So the student will self-regulate themselves using something like this. So knowing where you are, where you need to get to, and being able to navigate your own path is a crucial skill, really, in school and in work and in life. And then the second point there, technology enhances how we can access learning. So that's obviously, anytime, anywhere, 24/7 on cloud-based applications. And also many systems have built-in accessibility features, so the literal sense of accessibility. So, you can change the font and the background color for dyslexic learners. You can increase
font sizes for visually impaired, and there are other examples of that as well. It offers us new teaching and learning techniques. So some of our clients use BKSB alongside other classroom applications. You might have heard of things like Quizlet, and it's really to differentiate their teaching. So if a student hits a wall or just needs re-engaging, teachers can use quizzes or even flipped learning to approach the task from a new angle and stimulate brain activity. And you can track the work of the student outside of the classroom, if their homework and things like that. So it keeps staff and students connected. Programs like BKSB are self-marking as well, which obviously decreases paperwork for teachers and saves valuable time and the planet also. And you can also find, I don't know if you've heard of Intellimetric, which is a program which actually marks English free writing for grammar and composition. It's a really smart piece of technology. So one of the most crucial benefits is the last point there, really, which is that it future-proofs the next generation. It's preparing your students for future industry. And a really interesting report that came out a few years ago from Dell Technologies and the IFTF predicted that 85% of the jobs that will exist in 10 years' time haven't even been invented yet, which really reflects the speed in which technology is advancing and why it's so critical to embed in the mainstream classroom. So this was just an interesting article from the Organization for Economic Cooperation and Development, and it really encourages educators to adopt technology in their methods, as it's, I think you must have talked about this briefly because I heard Larissa mention it, but technology is designed to facilitate an improved learning experience and not replace the importance of the teacher in the classroom. It's there to support them. A really quick interesting story is we have a company in India, BKSB India, based in Chandigarh, and I try and go over there every year before COVID, of course. And I've met a few universities, and they've taken me around and given me this big tour of their campus, and they're incredible places. And they have these big IT suites, and they have Macs and PCs and laptops, and it's such a great setup. But they're all sat gathering dust because the teaching staff at these two particular universities were so adamant that they didn't want to change the methods of how they taught, that they didn't want the software that would go with these programs to actually help them. So it's almost like they were trying to do the right thing by buying in the hardware, but they couldn't get around the reticence from the teachers, which was really sad to see. And it's not reflective of India in general. They're a very forward-thinking country. But it was just these particular examples where we saw this sort of opposition to advancement. Just wanted to share some feedback from our clients, some extracts from some of the case studies that we do about how they embed BKSB and how they embed e-learning into their delivery. So this one's from Trafford High School in Manchester, and they discuss the benefits for both teaching and learning by using BKSB to identify individual strengths and weaknesses and areas to improve, which they use to inform personal student targets and bespoke teaching. So their programs are really learner-centric and motivational and celebrate achievement. This one's Colonel Frank Seeley Academy, and they use BKSB to successfully transition pupils back into school following health or anxiety reasons, which are really sort of more prevalent given the current circumstances. So they can identify where a student might need additional support to catch up without throwing them back into a classroom, particularly for something like anxiety. I think being able to add that support in before you reintegrate them is absolutely crucial. I actually attended the EduTech conference in Australia earlier this week. It was on an online event. I don't know if anybody managed to attend. But there was a great presentation from Travis Smith from Microsoft called The New Education Reality.
And one of the things he discussed was how student well-being is key in the learning environment. So Microsoft Teams, for instance, have built-in sentiment monitors, so you can see how your students are feeling, both individually and collectively as a classroom, if they might be anxious or overwhelmed, which is a really positive step in transitioning students back into the learning environment. And student well-being, it is a big thing for technology companies now, and then they're building that into their platforms. So finally, one of our Welsh clients that I can't pronounce, so I won't try, they fed back about how BKSB allows students to monitor their own learning and how they're motivated by seeing their own achievements, no matter how big or how small, which links back to the point about students needing that instant feedback and also taking ownership for their learning journey by self-regulating. So my last few slides are just a little bit about what we do here at BKSB. So as I say, we've been established for over 20 years now. We estimated that 150 million assessments of ours were taken last year. And as I've already said, we're used by most colleges in this country and most of the Australian colleges as well. We have this, it's a 4-step process, and we deploy this everywhere we are in the world. It's assessment and filling skill gaps using our interactive resources, which I'll explain. So this is the process. It's for English and maths. We start with an initial assessment, and a student will take this, and it will determine their current level of ability when they first arrive at your institution. That's for English and maths. It also tells them the right level diagnostic assessment to take, and the diagnostic will find out exactly where their skill gaps are, and it will generate their own individual learning plan on their profile. Their individual learning plan contains learning resources, so interactive self-marking learning resources, which develop underpinning knowledge in English and maths and help them to fill the skill gaps which are specific to them, which have been identified. And then because these are self-marking, we also have progress checks, which are mini topic tests that they take after the learning resource stage, which help them to verify competence. It's all hosted on the cloud-based BKSB Live 2 platform. There's a staff portal attached to this as well. So it will allow you as a tutor to monitor student progression and set targets and run progress reports and things like that. And being able to see where collective skill gaps are in the classroom really means that tutors don't have to blanket teach topics, because you'll know that maybe 50% of your class are absolutely fine with ratios, and you've identified that from the report, so you don't have to blanket teach that session. You can run a workshop for the other 50%. And that's really what BKSB is designed to do. It's a teaching tool that can be used in the classroom or remotely as well. So as I say, we're based around the world. We have learners and clients in every major continent around the world. And finally, as well, my last slide. So as well as being used by most of the education sector in the UK and most colleges in the UK and Australia, we also supply our platform to sort of thousands of schools and training providers. Every single prison in the UK uses BKSB, and every single NHS trust uses BKSB as well. And we have some of the largest employers in the world who use it to actually upskill their staff, and they use it for their apprenticeship schemes as well. So thank you very much. Thank you for your time. And that's me. Thank you very much. Thank you, Andrew, for your presentation. Obrigada, Andrew. Gostaria agora de chamar, então, nosso próximo participante, nosso próximo palestrante, George Balbino. Welcome to this panel. Over to you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Good morning, everyone. Eu gostaria de falar em português. Eu acho que como boa parte do nosso público está no Brasil, ou são falantes de português, então eu gostaria de falar em português, se possível. Eu vou compartilhar minha tela com vocês
e mostrar um pouco da Manga High. Só um instante. Só um instante, só para ter certeza que eu estou compartilhando a tela certa. Acredito que sim agora. Bem, bom dia, meu nome é George Balbino, eu sou vice-presidente da Manga High, responsável pelas operações da empresa no Brasil. A Manga High não é uma empresa recém-chegada no Brasil, na verdade nós estamos no Brasil desde 2012, meados de 2012, através de uma parceria que fechamos naquela altura com a FIJAM, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que depois estendeu para praticamente toda a rede SESI no Brasil. Esse foi o nosso ponto de chegada. Como a Larissa falou no início, eu sou linguista profissional, fui por muito tempo tradutor e intérprete de conferência, com larga experiência nessa área, e fui para a Manga High para ajudá-los a lançar o produto no Brasil. Então, passamos um ano e meio criando uma versão para o Brasil, e essa versão não foi simplesmente uma tradução do que já existia em inglês em outros países, foi realmente criar conteúdos específicos para que atendesse às necessidades das escolas e instituições no Brasil. Então, a Manga High foi fundada por Toby Rowland, é um indivíduo que teve muito sucesso como empreendedor na internet, foi um dos fundadores da King.com, tá? Talvez o nome não seja reconhecido por todos, mas é a empresa que criou o Candy Crush, entre centenas de outros games. Então, o nosso pedigree inicialmente é games, mas games com viés totalmente educacional. Usamos o game para motivar o aluno. Como é que nós motivamos os alunos? E essa motivação é necessária face aos números da educação matemática no Brasil. Tá? A matemática é um desafio no mundo inteiro, no Brasil é um desafio em particular. Os números não precisam de grandes explicações. E o que nós trazemos é uma plataforma que motiva os alunos a engajarem com a disciplina, desmistificar a disciplina para esses alunos que muitas vezes vêm de casa já com a impressão de que a matemática é muito difícil, meu pai tinha dificuldade, a minha mãe teve também, então nós trazemos uma ferramenta que fala a linguagem desse jovem de hoje, que queiramos ou não, nós como pais temos muito cuidado com os nossos filhos em relação ao acesso às tecnologias, mas elas estão aqui para ficar. Então, é o uso da tecnologia por um viés totalmente educacional. E nós trazemos isso agora, a pandemia que nos pegou de surpresa no mundo inteiro, no início desse ano, mostrou que muitas escolas não estão preparadas, muitos governos não estão preparados. E no início do ano nós lançamos uma campanha mundial, nós estamos presentes em mais de 50 países, em todos os países onde nós atuamos, nós oferecemos a plataforma de forma gratuita para que os impactos fossem minimizados no aprendizado das crianças, né? E isso incluiu o Brasil. Logo, a partir de março, nós liberamos o acesso para todas as escolas no Brasil que estivessem sendo impactadas pela pandemia, para que pudessem continuar suas atividades. Só no estado de São Paulo, para que vocês tenham uma ideia, nós atingimos 3 milhões e meio de alunos utilizando a nossa plataforma através de parcerias que foram feitas com governos, com o governo estadual e com governos municipais também, né? Então, como foi falado, e é um tema recorrente, hoje nós temos em sala de aula o aluno que vai trabalhar uma profissão que ainda nem existe, tá? E é importante que esse aluno esteja preparado e com o mindset correto, mindset de crescimento, para que o que apareça pela frente ele esteja preparado para e apto a aprender, né?
o uso de tecnologia não é apenas a troca do computador pelo livro, não é? É muito mais do que isso, é disponibilizar para o professor os insights do aprendizado desses alunos, para que o professor possa, de uma forma muito pontual, fazer as devidas intervenções, e essas devidas intervenções pedagógicas podem se dar tanto no modelo presencial, com o aluno em sala de aula, com o aluno em laboratórios de informática, como também de forma remota, porque o professor tem acesso a diagnósticos em tempo real, que vai claramente indicar quais são os gargalos, quais são as facilidades que os alunos estão encontrando, né? E isso, então, permite que o professor não mais nivele por baixo, né? Porque o professor agora tem verdadeira transparência do processo de aprendizagem e vai poder, então, dar atenção diferenciada aos alunos de acordo com a necessidade individual de cada um deles. A Manga High, hoje, como eu falei para vocês, está presente em mais de 50 países. Nós temos, na Manga High, hoje, mais de 30 currículos, então, independente se a escola é internacional e trabalha com currículo canadense, ou australiano, ou britânico, Cambridge, ou BNCC no Brasil, nós temos um currículo adequado para que vocês possam trabalhar, né? E esse tempo de Brasil que nós temos desde 2012 nos dá um conhecimento profundo do mercado, e além disso nós temos números que são de utilização da Manga High em estudos independentes que foram realizados pela COP no estado do Rio de Janeiro, com mais de 1.000 alunos, da utilização da Manga High em escolas públicas e privadas no estado do Rio de Janeiro. Então, temos muita experiência de mercado, temos eficácia comprovada, né, e à disposição de todos que quiserem acessar a Manga High. E por que as atividades aumentam o interesse? Tá? Por que é que nós usamos a gamificação como uma forma de aproximar o aluno da disciplina? O conteúdo é gamificado, a aprendizagem é significativa porque, através dos diagnósticos, dos insights que são disponibilizados para o professor então pode acompanhar e pode subdividir a turma quando for necessário, criar grupos de reforço e encaminhar alunos para atividades diferentes, identificar defasagem e dar um tratamento diferente a esses alunos, né? Usamos o sistema de recompensa para os alunos como um atrativo, o aluno engaja com a atividade porque ele está envolvido em um ambiente social coletivo com os colegas competindo, é o bom uso da gamificação, e ele vai avançar, vai querer avançar nas atividades, no aprendizado, como uma forma também de participar da atividade gamificada, tá? Então, é uma coisa ajudando a outra. Então, o nosso pedigree é de games. Toby Rowland trouxe toda uma bagagem da King para a Manga High, e o Marco Satoy, que é um dos matemáticos mais renomados da atualidade, também está envolvido ativamente com a Manga High. Então isso nos traz um pedigree não só de matemática, mas também de games. E mais recentemente, além da matemática, nós também incluímos agora pensamento computacional, tá? Eu ando muito no Brasil, não esse ano por conta da pandemia, mas eu passo 3, 4 meses do ano no Brasil e visito muitas escolas, e nas minhas visitas eu vejo que o que se faz muito é o ensino de montagem de kits de robótica, né? Fantástico, mas isso está ensinando pensamento computacional. Então, nós criamos games, nós criamos atividades gamificadas para o ensino do pensamento computacional também para as crianças, né? Então, nós temos na Manga High 2 tipos de conteúdos. Nós temos os games, que são verdadeiramente games, alguns multiplayers, outros o aluno joga contra a máquina, assim por dizer. São games adaptativos, então o aluno sempre começa um novo conteúdo, um novo tópico que está sendo trabalhado com questões bem fáceis, e à medida que esse aluno vai avançando, a plataforma vai ajustando automaticamente a dificuldade das questões de acordo com o nível de conhecimento daquele aluno, que é medido
continuamente pelas APIs. E temos o conteúdo mais formal, que são os quizzes. Nós temos hoje aproximadamente 150 mil objetos de aprendizagem no formato de quiz, também adaptativo, começando com questões bem fáceis, e à medida que o aluno vai avançando, os conteúdos vão se tornando cada vez mais complexos, desafiando esse aluno cada vez mais para que ele possa progredir na atividade. E muitos dos nossos games retratam exatamente as questões que o aluno vai encontrar no livro. O formato é muito parecido, só que gamificado. É compatível com os dispositivos mais modernos, então o aluno pode usar no laboratório de informática, pode usar no seu smartphone, pode usar no tablet em casa, como quiser. O ensino é adaptativo, como eu falei anteriormente. À medida que o aluno vai avançando, o sistema vai desafiando esse aluno cada vez mais com problemas mais complexos. Quando ele chega em uma etapa que ele está encontrando dificuldades, a plataforma tem acompanhado esse aluno, começa a detectar as dificuldades e passa, então, a dosar o nível de complexidade para o aluno. Se ele chega em um patamar onde ele não consegue avançar, para que esse aluno não fique apenas em uma área onde ele só erra e se desmotiva e desengaja do processo de aprendizagem, a plataforma dá um passo atrás, o aluno volta a um nível onde ele antes vinha acertando, para que ele possa voltar a acertar, se recobrar, continuar engajado, continuar persistindo, e aí, quando ele estiver pronto novamente, a plataforma aumenta o nível de dificuldade novamente. E com essas dificuldades que o aluno vai encontrando, o que a plataforma vai fazendo também é colhendo esses dados para fazer recomendações individualizadas para esse aluno. Então, com base no desempenho do aluno nas atividades que são realizadas, ele vai, então, receber recomendações de estudo individualizadas para que ele possa, se o sistema detector que ele está com dificuldade, por exemplo, em álgebra, porque ele tem dificuldades com operações com números negativos e positivos, a plataforma, então, vai sugerir uma atividade específica para aquele aluno de forma bastante individualizada. Então, aqui eu falo um pouco sobre as 4 etapas de utilização. A plataforma é super fácil, né, para utilizar, é tecnologia, mas é uma tecnologia muito amigável, até mesmo para aqueles professores mais relutantes em usar a tecnologia, como foi falado no exemplo da Índia, que o professor não quer mudar o seu sistema. Nossa plataforma leva não mais do que 1 hora de treinamento para que o professor esteja amplamente apto a utilizá-la. Então, e depois de treinado, o professor, ele estará apto para utilizar a plataforma de forma plena, né? Então, sistema de avaliação e recompensa com os sistemas de relatórios online e também exportáveis, são relatórios de vários aspectos do aprendizado, o professor pode fazer. Tá? Os rankings das escolas, a nível mundial, nós temos isso, o ranking dos alunos também, certificados, medalhas, nós realizamos também competições, tanto a nível nacional como internacional. Toda semana nós temos encontros matemáticos entre escolas do mundo inteiro, então as escolas podem participar, podem competir com outras escolas a nível mundial também, né? Então, aí um pouco dos relatórios que nós oferecemos, das competições. Nós temos uma equipe de pedagogos no Brasil que oferece suporte para todas as escolas que utilizam o nosso sistema no Brasil. Então, além de fazer o treinamento, nós fazemos acompanhamentos bimestrais sobre o andamento da escola, o engajamento, como utilizar a plataforma, como conseguir um maior engajamento, como motivar professores e alunos a utilizarem a ferramenta.
e aqui alguns testemunhos, breves testemunhos de usuários nossos no Brasil, Colégio La Salle, no Rio Grande do Sul, e a mãe de um aluno também no Rio Grande do Sul. E aqui alguns dos nossos usuários no Brasil, tá? E estarei à disposição para responder perguntas específicas que, por acaso, os participantes queiram fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, George, por sua fala. Queria também agradecer o Andrew pela contribuição, pela apresentação, né? A gente recebeu vários comentários aqui no chat, e eu acho que um ponto interessante, né, para começar essa discussão, George e Andrew, é de que tecnologia, né, ela não necessariamente significa ensino online, ensino remoto. Então, acho que vocês colocaram nas duas apresentações que também são ferramentas que a gente consegue, né, que os professores conseguem usar na sala de aula. E, sem dúvida, acho que o ensino remoto, não ter o professor por perto, traz desafios adicionais. Eu não sei se vocês gostariam de comentar sobre isso. Larissa, sem dúvida, o ensino-aprendizagem remotos tem sido um grande desafio para professores que não estavam habituados com esse modelo de ensino, de interação com seus alunos. E a tecnologia vem para não apenas viabilizar, mas para munir o professor do que normalmente das informações que ele geralmente só tem no presencial, em sala de aula. Então, a Mangarhai é uma das tecnologias que, através do fornecimento de dados de relatórios em tempo real, vai preparar esse professor a muni-lo com informações para que ele possa fazer intervenções muito acertadas e não mais apenas nivelar por baixo, porque o que acontece muito quando não se usa a tecnologia pessoal, quem não entendeu, alguém teve dificuldade, então se o Joãozinho está no final da sala e ele levanta a mão, então vai o professor, nivela por baixo e vai explicar para aquele aluno, que é louvável, mas enquanto aqueles que já conseguiram pegar aquele conteúdo, já estão prontos para o próximo desafio, já estão prontos para o próximo conteúdo, o que é que acontece com eles? Muitas vezes eles se desestimulam por estarem sempre tendo de esperar os demais alunos acompanharem a atividade. Então, a tecnologia realmente, em momentos como esse, em momentos como em pandemia também, é uma grande aliada do professor. Obrigada, George. Vieram aqui também algumas perguntas, eu acho que é interessante fazer uma reflexão também sobre como a tecnologia tem avançado muito rápido e a nova forma que a gente consome conteúdos, né? Eu acho que todos nós estamos aprendendo muito em como navegar nesse mundo virtual, os professores, inclusive nós como, né, pessoas físicas, inclusive, e os alunos também. Então, tem esse desafio da gente entender o que é tecnologia, entender como lidar com ela, e o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, quais são os riscos que trazem, né? Então, o professor ter esse arcabouço é muito importante até para poder passar para os alunos. E aí, já comentando aqui uma pergunta da Raquel, que ela pergunta sobre data literacy e até sobre proteção de dados, como que a gente lida com isso e como a gente tem que capacitar os professores nessa linha. Se você quiser comentar, George, Andrew, fiquem à vontade. Tá, ok. Do nosso ponto de vista, é muito importante obedecer, obviamente, às leis de todos os países onde nós operamos em relação aos dados. No Brasil, agora nós temos a nova lei de proteção de dados e que muito nos alegra que ela é praticamente uma cópia da lei que já é adotada aqui na União Europeia, né? Então, é replicação com alguns pequenos ajustes, mas nós levamos muito a sério, tá, a questão da proteção dos dados, principalmente em tratando-se de alunos e professores do mundo inteiro. Então, nós respeitamos todas essas leis, mas é a realidade de hoje, e as leis estão surgindo em todos os países. O Brasil vem meio que tardiamente nessa área, mas melhor tarde do que nunca. Mas as escolas e os nossos clientes podem ficar tranquilos que nós obedecemos todas essas leis e na realidade, o que a gente capta mais do aluno
do aluno, o que é que nós temos? Só o nome, sobrenome e a turma dele. Nada mais sobre esse aluno, né? E o que a gente capta é o desempenho do aluno, e esse desempenho, então, é repassado para o professor e para o próprio aluno. Então, a nível de dados, nós armazenamos muito pouco a respeito do aluno enquanto indivíduo, do professor enquanto indivíduo. Maybe Andrew would like to have a crack at that as well. Yeah, sorry, could you repeat the question, Larissa, because I get the delay with the translation. Yes, sure, Andrew. So there's some debate here on the chat, how we deal with data. So Yes. I think it's important for teachers to know how to navigate in this technological world. I think sometimes it's difficult for us people to understand how to protect our own data. And this is particularly relevant when we think about students and young people. So how can this be addressed? How we can have some data literacy for teachers? Yeah, it's in the UK we have the GDPR. I don't know if that's something that is gets across to South America, but we have very stringent laws on data storage and data protection. Even in Australia, you know, we're not allowed to extract any of the student information offshore, so we have to have virtual servers in place in Australia, so all student information is stored on the cloud in Australia. So it's something we take very very seriously. In terms of educating the tutors or the teaching staff about student data, I guess it would be regulated by whatever the data protection laws are in country, and that's not something that I would know in Brazil, I'm afraid. I hope that answers your question. Yeah, sure. Thank you for your comments. Falando sobre dados, né, mas eu acho que agora de uma forma diferente, eu acho que a gente queria comentar aqui um pouquinho, eu vi algumas discussões no chat sobre evidências. Então, né, você trouxe, Andrew, na sua apresentação, alguns dados até sobre o engajamento, né, de alunos em ensino remoto, ensino online, e eu acho muito interessante porque esse é um canal, esse é um momento que a gente pode trocar muitas informações. Então, eu vi aqui no chat participantes trocando links de reports, de referências que a gente pode tomar como evidências para tentar entender qual que é o melhor caminho e que tecnologia faz sentido em cada contexto. E aí a pergunta para você, Andrew, e para o George, o que vocês recomendam nesse sentido? Onde podemos buscar referências e podemos buscar dados de qualidade a respeito de tecnologia e educação, para podermos entender quais são as melhores formas enfim, ter esse tipo de ensino, pensando principalmente, que foi trazido muito aqui no chat, quando a gente pensa nos pequenos, né? Quando a gente pensa no ensino infantil. I think all this sort of data will have an element of subjectivity to it. So the people conducting the research will use methods that might give them the output that they need. So I saw some of the questions in the chat about some of the references that we made. The one that I had about the engagement stat came from the Research Institute of America, but I think that was a controlled test, which was part of a wider thing they did with IBM. So it was around education technology that they were looking into, and they were looking into the benefits of it. My answer to that question would be, I don't think there is one hard and fast place where you will get the definitive stats. I think people conduct research as part of a means to an end in terms of whatever they're doing. Most of our statistics come from research that we do with our clients. But obviously you can look at that and say, well, yeah, of course, that's completely subjective because we're an education technology company. I would agree with Andrew. The studies and data is a very delicate issue. That's why it took us a very long time to actually be subject to a study in Brazil, a serious study that was totally independent from us. When we found out it was already ongoing, and because if we as a company, we start producing all these case studies and other studies, it comes across as self-serving,
So it is very difficult for anyone to attach any value to it. It's me trying to sell my product. I'm not going to say anything badly about it. So that's why, to us, this study that was carried out by UFRJ in Brazil was so important, because it was someone totally removed from Mangarhai, removed from our network, that carried out this report, and interestingly, both in public and private schools. So we were very pleased with the results, and but as Andrew said, there is a lot of subjectivity there. And I think just to pick up on that a little bit more, I think the feedback you get from people that use your product, they will vote with their feet. So our education company and George's as well, you know, if you're not offering a service which delivers what they need in the classroom, you will quickly go out of business. But all you see at the moment is the rapid expansion of people offering education technology solutions, because it is so in demand by the end user. So that is the only real objective test to whether something works or not, is whether people will take your product on board. Thank you, Andrew. Thank you, George. Voltando aqui para o português, eu acho que é muito interessante o que vocês colocaram na fala, e eu acho que vem muito do que a gente tem conversado, né? Depende muito, acho que, dos contextos. Os estudos, com certeza, guiam a gente, mas cada escola, no seu contexto, vai conseguir avaliar que tecnologia, que recurso que faz mais sentido para ela e para o seu contexto, né? George, eu queria fazer aqui uma pergunta que apareceu no Q&A sobre games, gamificação, que você apresentou, né? Sobre matemática, e a pergunta da Regiane é né, com certeza para o aluno é mais interessante, né, aprender através de games, e se teria uma plataforma game para outras disciplinas e não só para matemática. Não sei se você gostaria de comentar sobre isso. A nossa política na Mangarhai sempre foi: vamos ser melhor, um dos melhores no mundo naquilo que a gente se propõe a fazer. É um passo de cada vez. Nós vemos muito por aí empresas e tecnologias que buscam oferecer todas as disciplinas. Não é o nosso pedigree, não foi o nosso começo. Nós focamos na matemática, devido aos desafios do ensino-aprendizagem da matemática no mundo inteiro. Começamos com a matemática, e só agora que nós estamos estendendo um pouco e indo para o pensamento computacional também, porque não adianta você tentar abraçar o mundo com as pernas, como a gente fala lá em Pernambuco, e acabar sendo medíocre em tudo. Então, o nosso foco tem sido matemática, e agora a gente está entrando para o mundo do pensamento computacional também, mas com um viés bem forte ainda no raciocínio lógico e no pensamento computacional. Obrigada, George. Uma pergunta para Andrew e George, já pensando no futuro, né? O que vocês imaginam? É muito rápidas as transformações em tecnologia que a gente tem vivenciado hoje, em tecnologia da educação. O que vocês vislumbram para o futuro da tecnologia da educação, para soluções que vão apoiar os alunos e professores? Do meu ponto de vista, eu acho que a pandemia, até por esse viés, nos ajudou, criou aí um curto-circuito, tá? E trouxe muita gente para a tecnologia que antes era arredia e dizia: não, tecnologia não é comigo, eu consigo usar o e-mail e por aí fica, né? E muitos professores precisaram adotar a mentalidade de crescimento, precisaram se reinventar para permanecerem relevantes profissionalmente, relevantes para a escola e relevantes para os seus alunos. Então, eu acho que teremos um contingente agora muito maior de professores e alunos utilizando a tecnologia, e essa demanda maior que ela vai trazer também desafios para as empresas de tecnologia, que vão precisar, mais uma vez, se ajustar, se adequar para atender essas demandas. Então, e essa tem sido a pegada. A Mangarhai, com a qual comecei lá em 2012 no Brasil,
Hoje ela é totalmente diferente. Por quê? Por conta de demandas de mercado, por conta de avanços tecnológicos. Lá em 2012, quando nós começamos, trabalhávamos com Flash. Tem muita gente que nunca ouviu falar o que é Flash. É uma tecnologia que a gente usava para os games, era fantástica, mas que hoje tornou-se obsoleta. Morreu uma morte bem lenta, mas então a indústria está se moldando, se ajustando o tempo inteiro e com a ideia, com a intenção de melhor atender aos seus usuários. Como o Andrew falou, nada fala mais alto do que o cliente que vem, prova o teu produto, fica e no próximo ano ele adota novamente. Então, isso é testemunho de que as empresas realmente têm jogo de cintura e se moldam o tempo inteiro. Andrew, would you like to comment on that as well? You brought so many interesting points on technology, individualized learning, and how you see all that in the future. I think George is right. The way the world is now, and the way that technology has exploded into everything that we do, and particularly for the younger student as well, their life is consumed by technology, and why should that not be reflected in education when it's such a critical point of their lives? It's almost like there should be no barrier between what a technological advancement is in life or in work. Should be something that can be brought into the classroom if it's a benefit to the tutor as well. And I understand that there are ways of doing things that and change is not always well received en masse, but I do think there are so many options out there now and so many different things. And I'm not talking about BKSP because we don't do any work in Brazil, but there are so many things. I talked about Intellimetric as a product that, and we looked at this a few years ago, and it actually marks free writing and grammar, and the amount of time that would save a teacher that has stacks of marking. And it's things like this that if you can bring them in and it makes your life easier, why have an objection to it before you've actually sort of brought it in and tried to use it to see if it works for you? And I think that's all we're sort of trying to say about technology is it's been designed, and particularly I will reference BKSP here because we were from education. We're still owned by an education company. We're designed as a solution to teaching and learning, not something that comes in and sort of replaces parts of what already happens. So yeah, I think that would be my response to that one. Thank you, Andrew. Obrigada, Andrew. Obrigada, George. Eu acho que nessa linha de pensando no futuro, né, pensando na fala de vocês, também acho que a gente entende os diferentes contextos, né? Quando a gente pensa em Brasil, a gente tem muitos desafios em termos de acesso à internet, mesmo acesso a dispositivos. E aí eu gostaria de até escutar um pouco da sua experiência, George, e o que vocês visualizam como alternativas nesse caso. Larissa, eu acho o seguinte, acesso à internet vai continuar requerendo acesso à rede mundial de computadores, vai continuar exigindo alguma forma de dispositivo, seja ele o smartphone, seja ele futuramente talvez hoje o teu próprio relógio já é também um dispositivo que é conectado à internet. Eu acho que isso não vai mudar muito. E o que a gente tem agora também, entrando no mercado, é um legado de professores que relutaram em abraçar a tecnologia. Para que vocês tenham uma ideia, eu participei de uma apresentação em uma escola renomada em São Paulo e fui convidado para, uma semana mais ou menos depois, voltar e oferecer o treinamento dos professores. E quando eu cheguei lá para fazer esse treinamento, os professores eram tão suspeitos quanto ao uso de tecnologia que eles trouxeram um representante do sindicato. Né? O medo, porque em 2012, quando eu comecei, o medo era que isso aqui é o começo da substituição do professor em sala de aula. E nenhuma tecnologia visa isso, a substituição do professor. O professor continua sendo pivotal, continua sendo central, a mola mestre desse processo todo de aprendizagem. O que uma plataforma como a Manga High
e outras são ferramentas coadjuvantes no processo de aprendizagem. Ela vem muito a tirar o fardo que o professor carrega nas costas, como o Andrew falou, de correção, por exemplo. Tá? A Mangarhai entrega para o professor um diagnóstico pronto. O professor, o que ele fez foi escolher a atividade, eu quero mensurar o conhecimento dos meus alunos, eu quero estimular a aquisição de conhecimento dos meus alunos em um determinado tópico, e eu quero os resultados, me dá os resultados para que eu faça o meu trabalho pedagógico. Então, são ferramentas que são realmente aliadas e o professor precisa se abrir a isso aí. Eu acho que esse contingente de professores agora que se viram meio que forçados a começar a adotar tecnologia, vai logo perceber que as tecnologias estão aí para facilitar a vida deles. Com certeza, George. Eu acho que teve bastante interação aqui durante a sua fala, e eu concordo muito, né, com o que a Maria do Carmo trouxe, que a tecnologia é um recurso. Então, a tecnologia em si não é um mal, em si também não é um bem, né? Mas é o uso que a gente faz da tecnologia que vai trazer resultados ou não. A gente pode ter uma experiência muito boa com resultados excelentes, como se ela for usada de uma forma inadequada, ela não vai trazer os resultados e, inclusive, pode trazer alguns traumas, né? Eu acho que os professores, muitas vezes, essa relutância que você trouxe, George, pode vir muito disso, de experiências negativas e desse medo, né, que vem a tecnologia e de que ela vai ser usada de uma forma inadequada. E isso, né, também traz muito do que a gente conversou ontem em outro painel, que é o da avaliação. Às vezes a gente tem um estigma muito negativo, e a avaliação, assim como a tecnologia em si, não é um bem ou um mal, é uma ferramenta. E pode ser uma ferramenta muito poderosa, né? Principalmente pensando aí no futuro e nos desafios crescentes que a gente tem de conseguir, né, formar pessoas para esse mundo em transformações, que a gente nem sabe direito como que ele vai ser ali no futuro. E aí eu acho que para encerrar esse debate, que tem sido muito rico, eu queria trazer aqui a pergunta da Selma, que ela diz, né, diante de tantas opções de tecnologia da educação que são colocadas, né, lançadas a cada minuto, todos os dias, como que a gente consegue pensar em alguns critérios para poder fazer uma escolha consciente, uma escolha coerente para se colocar no contexto escolar? Que insights e que opiniões que vocês poderiam compartilhar aqui com a gente? Na minha opinião, tentando responder essa pergunta que é muito relevante e pertinente, eu acho que word of mouth faz milagres, entendeu? Converse com outros professores que já utilizaram tecnologias, o que é que eles recomendariam, o que é que eles gostam, o que é que eles acham que é viável, porque, como a gente já discutiu, tem muita coisa no mercado que se coloca como uma solução. Na Mangarhai, eu nunca usei o termo solução, porque a solução é uma boa ferramenta na mão de um professor que sabe como utilizar e emprega aquela ferramenta da forma adequada. Então, ela se torna uma solução quando unida ao professor. Então, eu acho que a melhor coisa a fazer é testar, é avaliar, trocar ideias com professores, talvez ter na escola um grupo focal de professores que vão experimentar plataformas diferentes, sei lá, uma vez por semana, e se encontrar por meia hora para discutir o que é que eles achavam de ferramentas diferentes que eles conheceram, e trazer para a mesa, trazer para a discussão o seu ponto de vista e dessa forma avançar esse diálogo que é muito importante. Obrigada, George. Andrew, would you like to comment on any tips or any recommendations on how to choose and some criteria on how to select technological solutions for education that make sense in a specific context? Yeah, I agree with what George says. You know, word of mouth is obviously a big player in that. What we find in Australia is that we've had to become a government-approved supplier. So they actually regulate this the sale of our type of service into education because we map against the curriculum. We map our materials against the curriculum. So we had to go through quite a long process of making sure we provided everything that they thought was the best fit before we were even allowed to offer BKSB to colleges out there. So having some level of regulation is obviously a good thing. I don't quite know how it would work in Brazil, whether these, you know, a lot of the people that are here today are from private sector where you might not get that level of regulation.
and the other side of that is obviously it's very broad. So if you think the types of technology you can use in the classroom are exponential. There was literally thousands of things you can do depending on what you need. So, you could use something like George's solution for mathematics. You can bring in like Power BI for analytics for student results. There's Microsoft Teams is a technology. I know it's very mainstream now, but it's another technological thing you could use in the classroom. There are things like BCSB. It is difficult, and I can imagine it's overwhelming to know how. But what I would say is it's usually user-led. So I talked earlier about how BCSB had to continually develop and adapt based on what our clients needed. So we started as a paper-based company and became a CD-ROM company. If we didn't react to those demands from our users, we would still be selling paper to sort of maybe 5 organizations. And it should be, in my opinion, reflected in education as well. We should be looking to bring in solutions for what our students would like to use, how they would like to learn. Why do we not react in the same way? Or maybe we do, but that is maybe something we should always consider. They are our service users. The students in these schools are using our service, and how they like to learn and what would engage them is really what we should be looking to bring in for them. Só para encerrar, Larissa, mais uma vez, com base na minha experiência no Brasil, nesses últimos 8 anos, com a Manga High, é que no Brasil, embora tenha diminuído bastante, mas o processo de avaliação e de aquisição de recursos para a escola continua ainda muito top-down, vem de cima para baixo. Então, o que eu recomendo é que busquem influenciar mais a gestão da sua escola, se voluntariem para participar desses processos de avaliação, para que vocês possam, na ponta, receber aquilo que realmente vem atender às necessidades de vocês. Porque muitas vezes o gestor, o mantenedor de uma escola vai buscar adquirir alguma coisa como um diferencial. Para mim, isso aí já é um primeiro passo errado, principalmente tratando-se de tecnologia. Veja qual é a necessidade do professor, veja a necessidade do teu aluno e busque uma ferramenta, uma tecnologia que venha atender aquela necessidade e não usar apenas como um diferencial, porque é um diferencial esse ano, no próximo ano já não é mais diferencial. E aí? E se é uma ferramenta que custou bastante e não trouxe resultados, ou o professor, por não ter sido envolvido no processo de escolha, muitas vezes não quer utilizar, isso acontece com frequência. Então, o que eu gostaria de recomendar, se envolvam nesse processo de escolha, tá? Recomendem, olha, professor, coordenador, diretor, eu conheci essa plataforma aqui, ou essa ferramenta, ou esse recurso, gostei pra caramba, eu acho que a gente deveria recomendar para outros professores avaliarem e a gente ter uma discussão se é viável colocar aqui na escola. Muito obrigada, George. Muito obrigada, Andrew. A gente teve uma excelente apresentação e também um bate-papo muito rico. Obrigada a todo mundo que colocou seus comentários aqui. Queria terminar aqui com a fala da Raquel, que eu acho que faz muito sentido no chat, de que a gente está num novo paradigma de educação, né, que a gente está trazendo uma forma colaborativa de trabalhar entre alunos e professores num cenário de tantas incertezas. E eu extrapolaria isso, né, pensando não só no contexto da sala de aula, mas mundial. E esse é o objetivo aqui do fórum, da gente estar junto de uma forma colaborativa, pensando como a gente consegue navegar nesse mundo da educação, pensando na qualidade do ensino. Então, muito obrigada e back to you, Barbara. Obrigada, Larissa, George, Andrew, pela fala de vocês. Obrigada a todos pelas contribuições no chat. Foi bastante rico acompanhar aqui os pontos que vocês trouxeram. Acho que são pontos todos muito relevantes e, com certeza, essa conversa sobre tecnologia e inovação, ela não é pequena, né? São muitos aspectos para a gente considerar. Mas eu queria pegar um ponto que foi mencionado agora no painel, especialmente no fim, que é sobre os professores. Eu acredito que desde ontem a gente tem falado do papel e da relevância dos professores, que eles são centrais em todas essas conversas, seja para a escolha de ferramentas, seja para o ensino em si. E com isso, a gente vai passar para o próximo painel.
em alguns minutos. Eu queria convidar vocês para a gente fazer uma pequena pausa de 5 minutos para pegar uma água, um café, e aí a gente volta para o nosso próximo painel, que é sobre empoderamento de professores, que são os protagonistas mesmo em toda essa discussão.